A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Estamos no nosso estudo sobre os 7 pecados capitais, dentro da Bíblia Sagrada, né? Estou pegando personagens bíblicos e encaixando ali aonde tem esse pecado capital aí. Então a gente vai compreendendo um pouco, né? E tentando evitar tudo isso, né, irmãos? Para que a gente não seja dessa maneira, né? E esses 7 pecados capitais é encontrado no nosso meio, no nosso hall de amizade. É encontrado na nossa família, no colégio, pode ser encontrado dentro de uma estação de trem, de ônibus, sei lá. Aonde você vai, sempre tem alguém que pode estar com esses pecados. O ruim é encontrar alguém que tem os 7 dentro dele, né? Mas vamos orar para que a gente evite de tê-los. Bom, abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, é o Novo Testamento. Você vai abrir aqui em 2 Coríntios, segunda carta ao Coríntios, capítulo 7, e o verso 1, que diz assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Bom, aperfeiçoar para que não sejamos imundos, né? Nós já falamos sobre o orgulho, já falamos sobre a avareza, já falamos sobre a inveja, já falamos sobre a ira e hoje nós vamos falar sobre a luxúria. É um dos pecados capitais também. Então nós vamos entender um pouco sobre a luxúria, né? Espero que você possa compreender bem, possa meditar sobre isso, para que não venhamos tropeçar, pecar em cima dessas coisas. Amém? Bom, a luxúria também é um desejo sexual, irmãos. Intenso, E a luxúria também é prostituição. Nós conhecemos um personagem bíblico que teve uma situação assim. Ele já estava praticamente aos nossos olhos humano, só caindo. Estou falando de José, que foi vendido pelos seus irmãos por causa da inveja, tá vendo? Um dos pecados capitais. E alguém com ira planejou matá-lo. Olha só, os pecados tudo ali no meio. Mas a luxúria não estava nele. Olha só o que aconteceu. Ele foi parar na casa de Potifar. Potifar tinha uma esposa, aonde essa esposa começou a mexer com José. Ela queria José, ela desejava José, mas José não cedeu a ela. Não é verdade? Então, qual é o sentimento que ela tinha? Luxúria, uma prostituição, né? Então, o que aconteceu? José escapou dela. Já Judá, que era um dos seus irmãos, não, ele não foi atrás da luxúria, né? Ele foi atrás da prostituição. Olha só. O próprio Judá foi atrás de uma prostituição. Outro personagem é Sansão, que pereceu por causa dela também. Luxúria, prostituição, pereceu por causa dela. Vários escândalos na Bíblia Sagrada por homens e mulheres que foram pegos por ela. A luxúria está em todo lugar. Um deles aconteceu na casa de Jacó, e o seu filho mais velho se deitou com a sua madrasta. Olha só, Jacó teve várias esposas, né? E assim, o seu filho mais velho, o seu primogênito, Rúben, tem a tribo de Rúben, né? Rúben, ele acabou subindo a cama de seu pai, ele imaculou a cama de seu pai. Isso acabou muito com ele, né? Ele perdeu a primogenitura. Bom, a primogenitura é uma coisa muito importante, já vou falar um pouquinho dela já. Rúben, ele se deitou com a sua madrasta, uma das mulheres de seu pai. Aonde está isso, irmão Alex? Está lá em Gênesis 35, 22. Vamos ver? Lá no comecinho da Bíblia. Gênesis 35, 22. Deus abençoe os ouvintes cada vez mais, aumentando aí. E graças a Deus estamos trazendo a palavra de Deus para dentro da sua casa, né? 35, 22 diz assim, ó: E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube-o, e eram 12 os filhos de Jacó. Tá vendo? O próprio pai soube, né, que aconteceu aquela situação. Aquela situação ali acabou com ele, irmãos. Por quê? Isso lhe rendeu, na verdade, a perca da grande bênção que ele tinha. Ele era o filho mais velho, meus irmãos. Ele era o primogênito. E ele perdeu a primogenitura, né?
Primogenitura, eu vou explicar um pouquinho dentro desse assunto, mas já voltamos lá. Primogenitura, por ter profanado, ele perdeu a primogenitura por ter profanado o leito de seu pai. Mas o que é primogenitura? Você deve estar me perguntando aí. O que é a primogenitura que ele perdeu? Era uma tradição comum de herança, onde toda a riqueza era dado ao filho mais velho, o primogênito. Já que toquei nesse assunto, né? Vamos falar um pouquinho também sobre isso. Algo interessante, Jesus nunca foi o primogênito. Ele é o unigênito, porque ele é o único filho gerado e nós somos filhos por doação. Ah, mas você tem prova? Tenho. Romanos 8:23 e Romanos 8:15 e Efésios 1:5. Nós somos filhos por doação, não somos o unigênito de Deus. Só quem é unigênito é Jesus. E o que é doação? Só para compreender um pouquinho. É adotar como filho, mesmo não gerado, tipo biologicamente, pelo adotante. Isso foi só para esclarecer umas perguntas que costumam me fazer, né? Sobre primogenitura e unigênito. Olha só. Primogênito e unigênito são diferentes. Voltando ao nosso estudo, a luxúria, a prostituição, fez Rubem perder essa bênção. Então, quer dizer, ele já tinha ficado marcado, sujo. Por quê? Porque ele caiu no ato do pecado. Ele se prostituiu, ele aceitou aquela tentação, né? Todos nós somos tentados, mas temos que vigiar e lutar contra a tentação. Porque o próprio Senhor diz que toda tentação que vem sobre nós é humana. E junto com ela vem a porta de escape. Quer dizer, você cai se você quiser, porque tem a porta de escape. Então o que nós temos que fazer? Lutar contra toda luxúria, né? Eu citei aqui para vocês aqui alguns homens que tropeçaram feio, né? Eu falei para você de Judá. Judá, ele foi achar uma prostituta em outra cidade, aonde a própria prostituta estava disfarçada, era sua nora. Quer dizer, trouxe confusão para ele. Sansão, o próprio Sansão que eu citei aqui, ele fez o quê? Ele caiu no conto de Dalila. E Dalila era uma meretriz, uma prostituta. O que ela fez? Ela foi e enganou ele, ela vendeu o segredo dele. E os filisteus cortaram ali os seus cabelos. Olha só. Então, todos eles que caíram na luxúria, no pecado, no desejo intenso de se prostituir, aconteceu derrubando eles, né? Vai levando a pessoa naquele bel prazer, parecendo que é bom, mas acaba derrubando. É assim que aconteceu com eles, né? Então, muitos homens, que nem o caso de José. José tinha tudo para cair num erro desse, poxa. Ele aparentemente só estava se afundando. De repente uma mulher vem e dá em cima dele. Não, ele era jovem. Pensa, era um jovem, ele podia se entregar pela aflição da sua carne de possuir uma mulher, mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele tinha Deus. A Bíblia mesmo diz que Deus estava com ele, mesmo quando ele estava na prisão. Então, todo tipo de tentação que vem sobre você, você tem que procurar lutar. Você tem que procurar vencer essas tentações. E uma delas é o pecado. E esse pecado que eu estou falando aqui é a luxúria, a prostituição, aonde ela vai levar você, vai fazer com que você tropece cada vez mais e faça com que tudo que você estava fazendo dê errado. De repente você era um bom funcionário na empresa, começou com a luxúria, deu em cima de uma pessoa, pronto, perde o emprego. Então vigie, tome cuidado, porque esse desejo sexual intenso, que é considerado uma prostituição, é um pecado contra Deus. E toda vez que a pessoa cair nisso, a pessoa tem que procurar se limpar. Procurar vigiar nesses atos. Por quê? Porque isso vai acabar com você. Hoje, muitas famílias são destruídas por causa da luxúria. Então o que nós temos que fazer? Lutar contra os desejos carnais, vencê-los. E só perdemos para eles quando o espírito está fraco. Quando o nosso espírito não suporta. Quando já estamos vencidos por aquilo que nós estamos desejando. Então, procure lutar. Procure vencer. Não se entregue. Mostre que você tem poder em Deus. Amém? Nossas armas são muito mais fortes que isso. Nós aprendemos aí, meus irmãos. Às vezes dentro de uma casa tem alguém que é orgulhoso, tem alguém que é avarento, tem alguém que é invejoso, tem alguém que tem ira, tem alguém que tem luxúria. Tudo isso nós vamos estar lidando a todo momento. A todo momento. De repente você trabalha para um homem que é muito orgulhoso. E o irmão dele, ou o parente dele, ou a esposa dele é avarenta. E aí você percebe que um grande amigo seu é invejoso. E você percebe que algumas pessoas na empresa que você trabalha têm muita ira.
E você sabe que no meio de tudo isso conquista-se a luxúria. E aí o que acontece? A casa fica destruída. Por quê? Porque as pessoas procuram os seus deleites. Olha, abre a sua Bíblia em Tiago 4. Olha o que Tiago 4 fala. Presta bem atenção. Tiago é um pregador que, se ele fosse convidado para pregar nas igrejas, ele pregava uma vez só, não voltava mais não. Porque ele pregava firme, duro, e os pastores não iam querer convidá-lo. Olha só, sabe essas confusões todinhas que acontecem na sua vida? Tiago vai explicar o porquê que vem isso. Olha só, Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Quer dizer, nós mesmos temos as guerras que nós mesmos começamos elas. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreeis e nada tendes, porque não pedes. Mas se pedes, pedes e não recebes. Por quê? Porque pedes mal, para gastar de vossos deleites. Quer dizer, os nossos deleites, os desejos que nós alimentamos dentro de nós, são os culpados de perdermos a guerra. Aí ele fala no versículo 4, olha só que pregador, hein? Imagina falar isso para uma igreja. Imagina você olhar para as irmãzinhas e os irmãozinhos e você chegar e falar: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Imagina um varão pregar isso, uma varoa. Tá achando que uma palavra dessa de exortação, ele vem, bate em cima, ele não fica amaciando não, meus irmãos. Realmente somos adúlteros e adúlteras, sabe por quê? Porque todo momento estamos adulterando. Adulterando não precisa estar numa cama com uma outra pessoa. Você adultera contra Deus quando você adora uma imagem, uma pessoa, alguma coisa diferente. Você adultera contra Deus quando você sai dos mandamentos dele. Isso é uma prostituição. Então somos prostitutos e prostitutas quando saímos da palavra de Deus e adoramos as coisas do mundo. Porque aí cumpre-se o que no versículo 4, no finalzinho da parte B. Quem é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quantos não estão caindo nos deleites do mundo? Porque se constituem inimigos de Deus. É isso que eu estou dizendo. Temos que tomar cuidado. Então, a luxúria é algo que pode destruir as nossas vidas, irmãos. Então foge desse pecado. Foge da aparência do mal. Não deixa com que isso venha dominar você, destruir você. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Quero aqui mandar mais alguns abraços. Estou com bastante abraços para mandar, meus irmãos. Eu quero mandar um abraço para os irmãos da Igreja Evangélica Sol da Justiça, de Mogi Guaçu. Também quero mandar um abraço para o grupo Cafezinho com Jesus, do administrador Genival Santos, lá de Pernambuco. Olha aí, um abraço para todos os pernambucanos, né? Também quero mandar um abraço para o irmão Marcos, ele é porteiro da igreja, né? Ele deixou claro isso. Igreja Batista Missionária Charisma, 7 de abril. Deus abençoe, o abraço seu está dado. Também quero mandar um abraço para a Igreja Apostólica Pentecostal da Vitória, em Araguari, Minas Gerais. Irmãos, eu tenho tantos ouvintes de Araguari que eu quero uma hora ir lá. Eu preciso ministrar uma palavra lá a qualquer momento, porque é um povo muito abençoado, né? Eu fiz um apelo aqui outro dia, se existe alguém da cidade de Rio Vermelho, Minas Gerais, ouvindo o Cafezinho com Jesus. É a terra da minha mãe me fez esse pedido, porque ela quer saber se chegou ali naquela cidade. Eu falei: mãe, eu não sei, tá em tudo quanto é lugar, mas eu não sei. Por enquanto não apareceu ninguém da cidade de Rio Vermelho, Minas Gerais. Bom, também quero mandar um abraço para o grupo Deus Seja Louvado da Quadrangular, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Emanuel Militão. Minas Gerais também tem bastante irmãos, mas bastante irmãos mesmo que ouvem o Cafezinho. Quero mandar aqui mais um abraço para o grupo Cafezinho com Jesus e a administradora Elisângela, de Aracaju, Sergipe, né? E aí também quero mandar um abraço para a Renata de Sergipe, minha amiga, né? Também quero mandar um abraço para o grupo Buscando a Deus em Tirolândia, Bahia, e o irmão Jason, da Bahia também. Deus abençoe profundamente. E assim, irmãos, o último abraço, somente o último, para que eu possa fazer aquilo que o Senhor me ordena. Terminar o áudio conforme a mensagem, não alongando demais por causa do tempo, né? Aqui vai um abraço para o grupo Seja Vitoriosa Mulher e a irmã Tati, de Minas Gerais. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.